E agora eu quero chamar, e eu acho que a gente pode começar a bater palma já nesse momento, o professor Malinsky, que está lá no finzinho e que vem aqui falar para vocês, fazendo um esforço muito grande. Queridão. Muito obrigada. Sim. E aí, tudo bom? Ó, meus parabéns aí. Obrigado. Ó, a hora que a gente não se vê, né? É verdade, prazer em te ver. Bom, pessoal, prazer estar aqui. Vocês devem imaginar que eu estou aqui porque eu tenho prazer de estar aqui. Então não me olhem assim com uma cara de, coitado, veio sábado de manhã aqui, tiraram do núcleo familiar, da guriazinha, não sei o que, não. Eu estou aqui porque a Lívia merece, eu tenho um baita prazer. Não, vocês não estão fazendo favor nenhum para mim estar aqui, ao contrário. Estão sempre me realimentando e é disso que eu vivo. Como sempre, nós arquitetos somos improvisadores, né? Então a pergunta que eu sempre me faço assim, o que vocês esperam de mim, o que eu posso dizer para vocês, o que eu posso ser útil para vocês, que o tempo é curto, o assunto é muito longo e eu tenho fama de ser muito papudo, muito conversador. Então, que eu acho que não é um defeito, mas eventualmente pode prejudicar, né? A Lívia está me dando só meia hora, né? E eu tenho papo pronto aqui para falar no mínimo 1h30, 2 horas para vocês. Eu sempre digo assim que não é aula preparada, não é papo preparado, conversa preparada, mas eu sempre, independente de preparar ou não, eu sempre gosto de falar, conversar, dialogar com as pessoas em temas e assuntos que eu estou preocupado hoje. Então não é preocupado no bom sentido. Eu estou envolvido, recentemente envolvido, proximamente vou estar bem envolvido. Então eu estou aqui assim, como se estivesse sentado num bar para vocês, e vocês chegam e bem, Rogério, quais são as novas aí? Sabe, estou preocupado com o negócio. Aí vem esse papo que eu vou dar com vocês. Então, não é... Tem pessoas que me conhecem há muito tempo, né? Menos tempo, mas foi aluno meu. E então, a minha preocupação assim, é mais saber o que dizer para vocês, o que eu posso ser mais útil nesse momento para vocês, o que sintoniza com a extensão do curso que a Lívia está coordenando. E normalmente a Lívia me dá uma carta branca, assim, mas isso é um problema para mim, porque em vez dela dizer, só fala 15 minutos, esse, e vai-te embora. Não, conversa com o pessoal aí, meia hora, 45, então tudo bem. Então, hoje, bom, eu não vou projetar demais, nem dá tempo, eu sempre gosto de falar desenhando, mas hoje também não é o caso, nem vai dar tempo. Eu prefiro, em vez de projetar, sempre estar... Numa aula da Lívia eu fiz há pouco aqui na graduação, eu gosto de estar riscando, que é um defeito nosso de arquiteto, né? A gente não sabe falar sem uma lapiseira na mão. Hoje em dia vocês, né, a nova geração, não pode falar sem estar com o mouse na mão, com o dedinho assim. Então, nesse sentido assim de transmitir para vocês aquilo da minha experiência que pode ser mais útil para vocês, eu destaco algumas coisas assim, ó. Eu trabalhei na prefeitura, que é um dado importante, eu acho, foi uma experiência super importante para mim. Quando eu digo eu trabalhei um tempo, CLT, depois saí, depois voltei, foi nacional, depois saí, depois voltei, sempre na prefeitura. Fui para o Estado, não sei o quê, Polo Petroquímico, 6 anos e meio, saí, voltei lá. Então eu conheço, como diz uma definição de arquiteto, arquiteto assim, é como uma pizza gigante, uma maravilha.
5 metros de diâmetro a pizza. Mas, em compensação, ó, ela é bem fininha. Então, nós somos assim, os arquitetos, todos, que não é um defeito, eu acho, já tive muita experiência profissional, que o que me salvou na hora ali é ser arquiteto e ter conhecimento superficial, mas de várias coisas. Que não é o equivalente para nós, que seria um médico de medicina interna, um clínico geral. Eu digo, todas as pessoas, do ponto de vista de saúde, devem ter um urbanista, é o clínico geral. O dele, qual é o teu urbanista? É o doutor que me conhece as coisas físicas, subjetivas, emocionais, etc. E arquiteto é a mesma coisa. Então, das experiências da prefeitura, eu precisava trabalhar, porque eu ia embora viajar, topava qualquer coisa. Me ofereceram ser responsável pelas obras de todas as praças de Porto Alegre, na DPJ, que é o embrião da futura ESMA, que é a Divisão de Parques e Jardins, cujo escritório era aqui dentro da Redenção. E eu trabalhei como arquiteto, de cara entrei e responsável pelas obras. Então, daí uma experiência. Botei os arquitetos em ordem, ele, vamos fazer licitação sem especificação, sem cota, sem escala, como é que vamos botar uma ordem aí? Eu ficava bem à vontade, que quem me conseguiu o lugar para mim trabalhar era a minha esposa, que era arquiteta e trabalhava ali, era uma das arquitetas. E, então, eu convivo muito íntimo com o pessoal. Eu tenho o Ferrari, que foi diretor do Parque Jardins, depois o Ferrari foi secretário de planejamento, tudo. Mas isso aí me deu muita visão. Vocês imaginam, ser responsável pelas obras, tem que interpretar o projeto, tem que implantar um ser vivo, que é a árvore. Então eu tive um contato íntimo com o Horto, no Parque Saint-Hilaire, e lutando para ter uma programação. Se está morrendo o jacarandá de Porto Alegre, o que a gente tem que fazer? Óbvio, tem que preparar os jacarandá para serem... Mas ninguém faz isso. É sofrimento. Depois trabalhei bastante, isso é uma história longa, por isso que é só meia hora que eu posso falar. Depois de sair, tal, aí uma fase, lecionando aqui paisagismo, eu lecionei aqui na URGS, 29 anos, no departamento de urbanismo, e só paisagismo, 18 anos. Então, uma época, em função das amizades, conhecimentos, nós fizemos uma rede no município, tá? Então, da arborização urbana. Como é a Sanchotene, Hein? Não é na Germânia. Tinha um apelido... Bom, é Sanchotene. Que era uma autoridade, acho que se aposentou, né? Uma autoridade de arborização urbana, nacionalmente e internacionalmente. Então, nós fizemos com a outra da agronomia, no estado com o Pipi da Mota, e montamos a nossa aqui, a Regina Paradeda, que era responsável pela URSS, fizemos um grupo, até tínhamos um jornalzinho, reunimos no mínimo mensalmente, cada um na sua área, para fazer uma coisa inteira. Participamos, eu me lembro que eu abri um congresso internacional de arborização urbana, a São José de Maria do Carmo. E num outro congresso internacional que teve aqui, me lembro que foi no Salão do Plaza, eu fechei a última palestra, foi o que eu fiz, sobre a urbanização urbana vista como um sistema, que é a minha proposta. Eu tenho a mão ali, que é ver a urbanização como um sistema em movimento, desde a unidade, que é a árvore, e tudo que tem a ver com ela, a sua produção, etc., fornecimento, mesmo que seja o setor privado, tem que ter a programação. E a Sanchotene, a Cacai, não dá. A Cacai era batalhadora, a tese de mestrado dela era fazer a arborização urbana com espécies nativas do Rio Grande do Sul. Sofrimento atroz para conseguir isso, mas ela fez um teste aqui da rua Leme Silva, não tinha manutenção, o troço foi embora, essas coisas todas. Só para dizer para vocês o seguinte, que o paisagismo, depois eu vou falar de uma maneira mais geral, é muitas vezes confundido. Tu faz paisagismo? Tu não quer fazer um jardinzinho na minha casa, sabe? Então, o pessoal confunde paisagismo com jardinagem. Não sou eu que vou falar mal da jardinagem, ao contrário. Mas eu vou sentar um pouquinho aqui. Mas eu também não quero
que a gente fique só nisso, né? Ah, tu faz decoração? Não, tá louco. Eu faço arquitetura de interior. Sim, o cara vai me chamar de decorador, com todas as implicações, né, que tem um decorador. E jardinagem também. O Enio, que é um grande cara, ele fez uma coisa impressionante, que é um banco de sementes de espécies nativas no Brasil. Depois da hecatombe final da Terra, vai estar guardado em alguns lugares lá, uns cofres super protegidos, as sementes de espécies nativas para fim de reprodução e tal. Ele fez isso. E o Enio dizia que ele, com a esposa, depois ele se separou, não me lembro, como é o nome dela? Ela fez bastante trabalho de paisagismo aqui em Porto Alegre. E ela disse: Rogério, o Enio me disse, se tu me pedir para eu te mostrar agora um jardim residencial, qualquer jardim de instituições e tal, que eu tenho trabalhado continuamente 10, 12 anos, eu não tenho nenhum jardim para te mostrar. Por quê? Não tem manutenção. As praças, eu estava falando. Então é um assunto complicado, dinâmico. Nós estamos trabalhando com um ser vivo que é a vegetação. Implica todo o conhecimento que nós devemos ter sobre isso, que não é novidade. O Lenôtre, lá no Barroco francês, no Jardim Francesa, tinha tratado sobre isso. Que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O Boissot, em 1600, fez um tratado sobre paisagismo. Ele já preconizava isso, não só os cuidados com a vegetação, como as competências que o paisagista devia ter. 1600. E tudo isso para dizer que nessa área, evidentemente que a expectativa aqui que a gente fale sobre os espaços abertos, e espaços abertos é vegetação, também é vegetação, mas nós temos que ter um cuidado. Quando a gente fala em espaço aberto, necessariamente a gente não está falando de vegetação. Por quê? As melhores, mais bonitas, mais importantes historicamente, que são fruto de estudos, pesquisas, bibliografia, que eu tive a sorte de conhecer e fotografar mais de 20 praças, 20 e tantas praças italianas. E resumo, as praças italianas não têm árvore, porque elas são praças medievais, e não podia, a cidade era compacta, as praças eram, os espaços públicos eram, algumas evidentemente se chamavam de praça, mas não tinha lugar para árvore, com raríssimas exceções. Uma, que é muito conhecida, é Piatto della Valle, em Padova. É uma praça oval, com canais, pontezinhas, etc. E foi feita porque está do lado do Jardim Botânico dos Padres, que é uma igreja, um convento ali do lado. Então, o domínio do projeto do espaço aberto deve contemplar esse conhecimento, né? Deve contemplar a vegetação, mas não é só isso. Para inverter a ordem que eu vou dizer é o seguinte: o problema dos espaços abertos, espaço público, espaço aberto, praças, áreas verdes, nós temos vários nomes que dizem isso, né? Espaço público, área verde, espaço aberto urbano, espaço aberto urbano público, que é diferente do espaço urbano privado, etc. Ele é um problema de urbanismo, é um problema urbanístico. Por quê? Qualquer praça, vocês viram, eu assisti o fim da tua apresentação e achei uma maravilha. E implica, assim, com um fluxo de pessoas, com estacionamento de carros, acessibilidade, equipamentos desejáveis e indesejáveis. Na Praça da Mafalda tem uma torre, caixa d'água, que antigamente aqui, o demais nem pedia licença, chegava lá e construía um reservatório. O bispo aqui nem pedia licença, chegava lá na Glória, em Teresópolis, Praça Guia Lopes, eu conheço todas. Chegava lá e construía uma igreja dentro da praça. E assim por diante. As tradicionais é isso, né? Demai, Corsã, igrejas, e depois, modernamente, centros sociais, ali no Cristal tem uma colocada bem no meio da praça. Eu usei muito aquela praça ali. Conheço bastante também, porque o tema de aula aqui, durante 18 anos, a gente projetava praças urbanas de Porto Alegre. E então é um desrespeito total à área dentro da administração. Não adianta a gente começar a buscar o lobo mau. Não, o lobo mau está embaixo da cama, sabe? Então a administração... não está falando genericamente a administração.
Nós temos grandes inimigos dentro da administração. São os rodoviaristas. Pontos de táxi, por exemplo, tem banheiro, pontinha, cabaninha da pontinha, estacionamento, banco irregular, terminal de ônibus, PTC. Nem sei se pede licença, mas antigamente nem pedia. Chegava lá e botava o banheiro dos motoristas, a casinha deles, troca-troca, DMLU, lixeira dentro das praças. Por quê? Porque a praça é confundida como um espaço disponível. É o pátio, quintal. Toda a nossa civilização, para ela poder avançar, ela teve que desmatar. E, portanto, árvore, mato, macega, linço, guanchuma, não sei, tudo é a mesma coisa. Há muitos anos, a Enilda, que foi minha professora, Enilda Ribeiro, casada com o Demetrio, que ela é de Rio Grande, ela me dizia, eu não sei repetir agora o nome do prefeito, o ano e tudo, e lá em Rio Grande, que ele chegou e, primeiro ele assumiu, primeira coisa, ele podou radicalmente, praticamente arrancou uns pratos que tinham mais de 100 anos. Ele cortou os pratos e disse, enfim, o progresso chegou em Rio Grande. Para você, os nossos companheiros de jornada. E, então, voltando, que é um problema urbano, a praça. Se a gente olhar o paisagismo como simplesmente jardinagem, que não é um defeito, é uma qualidade, uma boa jardinagem, já é muito complicado. Muito complicado, complexo fazer uma jardinagem de sucesso. Solo adequado, espécies nativas, não a composição daquilo, o estilo. Qual é o estilo que tu vai fazer, com suas preferências. Já é difícil. Você imagina isso casando com todas essas variáveis que eu nem disse todas. Eu posso pegar uma aguinha aqui? Já estou secando. Serve para mim? Então, o primeiro item que eu gostaria de deixar registrado aqui é que o projeto de espaço aberto, no sentido mais geral... Tá, obrigadão. Não é um projeto de paisagismo, até a pedido do Leandro, que é arquiteto, que foi chefe de departamento. Eu dei uma disciplina optativa e eu fiz questão de chamar, nem era desenho, era projeto de espaço aberto. Para precisar bem as coisas. Não é landscape design, não sei o que, porque aí tu não sabe se é desenho, se é design, o que é landscape, sabe? Entra naquele terreno das incertitudes, para todo mundo se dar bem ali e poder se escapar daquilo. Ninguém assumir. Porque se disser projeto do espaço aberto, é um espaço aberto que tem que ter dimensões, tem forma, tem escala, tem fluxos, tem diversos usos conforme o dia da semana, tem diferentes usos conforme o dia, o turno do dia, tem atividades permitidas, tem atividades não permitidas, tem um dinamismo. Ontem mesmo que eu participei do concurso, projeto, a seleção do prêmio, grande prêmio do IAB, dos trabalhos de CCC, e veio um arquiteto de Paraná. E ele disse, eu perguntei, e aí Curitiba, como é que está o centro? Rua das Flores, que é aquela coisa que a gente se espelhava, que era o nosso exemplo. Ele disse, não, continua igual, só que os usos mudam. Antes eram comerciantes locais, depois vieram os meus patrícios, os judeus, depois vieram os árabes, agora estão os coreanos, e antes um vendia tecido, hoje vende Louis Vuitton e tênis Adidas, tem de tudo, né? O sanduíche árabe aquele, agora depois o cachorro quente assim, depois árabe assim, McDonald's assim, o outro enfiou a salsicha aqui, Subway, McDonald's, cada um, e aquilo vai mudando. E nós temos que dar conta. O cara faz um tratamento da fachada em torno da praça, porque é o invólucro da praça. Os ingleses chamam de facelift, o design das fachadas, para preservar o letreiro. A Rua da Praia, vocês não pegaram? Era liberado os letreiros das lojas. E como um letreiro tapa o outro, na perspectiva, né? Os outros iam avançando. Então, tinha um na esquina da Uruguai, não sei se a loja, não sei se mas tinha a impressão que se chamava Lusitana. Era praticamente no eixo da rua, com balanço, assim, na vertical. A Lusitana, no eixo
tapava todas. E eu mesmo que foi engenheiro responsável da SMOV, como é o nome dele? É Marcelo... Bom, não me interessa o nome. Hein? Não, Marcelo não. Ele foi lá e conseguiu tirar aquele negócio. E aí estabeleceram uma norma, que não, acho que existe ainda, que não pode avançar, não sei quanto, tal. Em resumo, o espaço público espaço aberto, ele é, graças a Deus, que ele tem todos esses problemas, porém é um espaço vivo. Esse é um indício, um sintoma da dinamismo, da vitalidade, só que tem os dois extremos. O radicalismo, o purismo do procedimento inglês, que conhece bem muitas vezes, que não pode, a letra é estabelecida, é naquela faixa entre o friso daquela arquitetura georgiana, não sei o que, tem uma letrinha, tem que ser letra, não sei o que. Eu tenho até trabalhos que abrem assim, fica fechado, de uma Newtown, norte da Escócia, e foi a partir de uma cidade existente que os caras fizeram esse trabalho. Tudo isso para argumentar para vocês que o paisagismo é um assunto complexo, rico, felizmente. Não é uma coisa linear. Por quê? Porque acho que é super importante a gente apresentar isso, porque muitas vezes eu dei papo, muitas vezes, para agronomia. Um dia num coquetel, aí os diretores davam de trago, aí um diretor da agronomia se queixou que não tinha professor para dar paisagismo, e o nosso diretor, não vou dizer nome, não, manda lá para lá que o Rogério toma conta disso aí, não sei o quê. Aí 6 meses depois, um ano depois, chegou a turma aqui da agronomia, aqui para te dar aula de paisagismo. Você imagina o nível, como diz o pedreiro, o nível. Então, mas muitas vezes a gente tem que mostrar toda a complexidade para um engenheiro florestal, pode ser que tenha aí, não é ofensa. Engenheiro florestal, agrônomo, que é a coisa mais complexa. Exige uma formação multidisciplinar, nós estamos até nos habilitando para fazer isso, mas não é proibido que outras profissões também façam. Ou que venham compor uma equipe multidisciplinar. E eu trabalhei muito com trabalhos... Fiz trabalhos grandes de tamanho e com equipes multidisciplinares em situações muito mais complexas que o paisagismo, que são áreas industriais, terminais de carga. Aqui em Porto Alegre eu trabalhei 6 anos e meio no polo petroquímico, fazendo toda a parte urbanística do polo. O Porto Seco de Porto Alegre trabalho projeto meu dentro da Magna Engenharia, com equipe multidisciplinar. E eu vejo, assim, até eu gosto muito de paisagismo, que é uma barbadinha perto daquele rolo que eu me metia. Que tem terminais ferroviários, que eu fiz um projeto para o Rio de Janeiro, dentro de uma empresa que eu trabalhei 3, 4 anos aqui, tinha mais de 60 técnicos de nível superior à Planisul, o miolo é o pessoal da engenharia da URGS aqui, os rodoviaristas, tudo, e eu acho o nosso trabalho, apesar dessa complexidade, super agradável, o grau de tecnicalidade é muito baixo nosso, dada a complexidade do raio de curva, da pera, que é um rótulo de retorno do trem, porque eu tenho trem com rodovia, onde é que transborda a carga, sabe? Tem coisas muito mais complexas. O grade do trem é diferente do grade do caminhão, como é que compatível, nossa, assim, né? Então, tu sendo com aquela engenheirada ali, e ainda cada um quer fazer do seu jeito. Eu faço assim, faz 50 anos que eu faço isso, tem que dar certo. Mas agora vai ser diferente. Como é que é? Bom, você chega ali, dá uma de marcha, depois tu tem que mostrar que tu desempenha, né? E só para dizer para vocês que muitas vezes é bom a gente mostrar, eu faço muito isso, dou uns nomes assim, monocotilidone, dicotilidone, angiosperma, gimnosperma, o pessoal fica apavorado. Mas é bom fazer isso, para não vir qualquer um aí, guaipeca, vem aqui da rua, vai fazer paisagismo agora, botar a florzinha que está na moda, e agora, porque a floricultura, tudo vem de São Paulo, da Olambra, sabe? Não, é melhor a gente engrossar um pouco para valorizar o nosso boteco. Porque tu diz aqui, vende qualquer coisa, qualquer um abre um boteco. Não, o nosso papo aqui é diferente. Tem que saber o que é angiosperma e gimnosperma. E nem que 90% são angiosperma e 10% gimnosperma, que é o caju, não sei, mas não interessa. Nós sabemos isso e dissemos que é assim. Bom,
Então, estou dizendo para vocês agora, porque eu falo assim, meio descontraído, porque eu me sinto à vontade. Aqui, há poucos meses, aqui defendi meu mestrado nessa sala. A minha banca estava aqui, a livre foi da minha banca. Aqui, nessa mesa aqui. E eu digo brincando que é o meu jeito, mas é uma coisa super séria. Que a gente tem que fazer um marketing da complexidade para valorizar o nosso trabalho. Porque ele é complexo e pode ser muito rico. Ontem eu estava analisando 30 trabalhos de TCC de todas as... Não vou dizer, evidentemente, o resultado. De todas as faculdades de arquitetura do Estado. E a gente vê a riqueza e sofisticação que a gurizada está chegando. Mais que nós, sabe? E diversos trabalhos que implicam muito conhecimento, muita sutileza. Um design muito mais sofisticado. Porque quanto as variáveis são mais sofisticadas, o desenho tem que refletir isso, deve refletir, tirar partido disso. E não botar tudo dentro de uma caixa e dizer a moda agora é isso aí, um elemento vazado, materialista, e a engenharia que se vire. Não é assim. Então, uma coisa que eu quero encerrar para mudar de assunto é essa, que o projeto Espaço Aberto é uma coisa rica, complexa, merece um tratamento simétrico a essa complexidade, porque bem ou mal, lá pelas tantas, além de atender às necessidades de funcionamento funcionais, poderá ter um caráter simbólico, que é a nossa ambição, assim, é que nossos espaços públicos tenham o valor que as praças italianas, grande número de praças italianas têm. A Praça de São Marco, de Veneza, é considerada a sala de visita da Europa. Não é uma pracinha bonitinha de Veneza. É um patrimônio da Itália e da Europa. Todo mundo vai para lá, mesmo que a Piazza del Campo em Siena, são praças que tu vai para lá e tu não consegue sair, não sabe por quê. Sabe? Por quê? E aí vê todas as honrarias, que é a qualificação da praça, a bibliografia, tu vê que tem uma coisa imponderável, inqualificável daquilo, porque ela se tornou um símbolo. Como aqui tinha a Rua da Praia, onde é que tu vai fazer o trotuar, antigamente dizia o desfile, na Rua da Praia. A Rua da Praia ainda tem esse nome, apesar de... Então, isso eu acho que é super importante. Tem uma regrinha básica da teoria de sistemas que diz assim, para te reproduzir um sistema complexo, reproduzir, no caso nosso, seria um projeto, né? Reproduzir toda essa complexidade, tu tem que contemplar as variáveis mínimas que reflitam o que é aquele sistema complexo. Não precisa fazer um projeto tão complexo como toda essa confusão que eu estou dizendo aqui, mas tem algumas coisas essenciais que devem estar no projeto, que é a base para isso aí poder se tornar símbolo, agradável, etc, etc. Nós temos grandes avanços que antigamente não existia, nem essa preocupação não existia, é o que as pessoas querem, o que as pessoas demandam, o que as pessoas preferem. Participação no planejamento, participação no design. A nossa área de espaços públicos é complicado, mas tem diversas experiências que nos levam a considerar essa variável que a comunidade tem que participar, tem diversos níveis. O pessoal do orçamento participativo, que eu estava na gestão do Olívio, na primeira gestão do Olívio, foi implantado no orçamento, eu estava no gabinete do Clóvis Fritz, nosso colega, que era secretário de planejamento, eu era assessor do Clóvis de gabinete. E se criou até, pelo cálculo político, que eu me identifico, concordo, que o desenho podia ser feito coletivamente. O projeto. Quanto mais participação, melhor. E até de brincadeira, bom, se fosse verdade isso, a gente fazia projeto num gigantinho. Botava uma prancheta imensa, meia dúzia de arquitetos, cada um com um lápisinho ali embaixo, dizia, e aí galera, mais para a esquerda ou mais para a direita? Direita, direita. Tá, então vamos votar. Vamos votar agora. Vamos votar, se é para a direita ou para a esquerda. Ah, não, vamos sentar para conversar, para como é que nós vamos encaminhar essa votação, e aí você... e resolve não sair nada. Nem no orçamento, que eu sou a favor totalmente do orçamento participativo, mas nem um consenso geral do que a população deseja, aspira, eu acho que foi a grande lacuna do orçamento, o que as pessoas imaginam que seja a sociedade ideal, o espaço público ideal.
já entrando num projeto que eu fiz, o Marcelo, acho que não estava no planejamento, eu fiz dentro do planejamento, na gestão... Bom, vocês me perdoam, não sei... O sistema de espaços abertos, chegasse a ver uma apresentação minha, não? Que eu digo assim, ó... Isso, foi isso aí. Eu digo assim, ó, muitas vezes 2 mais 2 não é 4. 2 mais 2 pode ser 5. O que quer dizer isso? Tu tem 2 praças, muito bem restauradas, muito bem adotadas, etc. São 2 praças. Mas tu consegue geridas pela SMAN. Mas se tu consegue assim, ó, agregar essas 2 praças, uma praça que é gerida pela SME, Secretaria Municipal de Esporte, como tem algumas aqui em Porto Alegre, Araribóia antigamente, ali a Tamandaré, embaixo de Petrópolis, atrás do Zafari ali, que são praças que têm atividades esportivas organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte. Tem cancha, gestão, campeonato, time de futebol, tem o programa Esportes, é gerido pela SME. Foge do cadastro da SMAN. A SMIC, Secretaria Municipal dos Comércios, tinha um sobrinho, foi secretário muitíssimos anos, o Zeca Moraes, meu sobrinho, que ele disse, eu vou ser conhecido, ele já faleceu, eu vou ser conhecido como o homem que mandou a Ford embora, porque ele foi secretário de Estado também. Ele disse de gozação, ele dizia. E eu tive muita vivência por ele, por Zeca e tal, dentro da SMIC. E a SMIC tem atividades importantíssimas dentro das praças. Essa, Tamandaré, tem uma sede de um time tradicional, não me lembro o nome, com um portãozinho, até no portãozinho uma bola de futebol de ferro. Pra te ver o negócio, a preocupação de qualidade. Tá, vamos fazer gozação com uma bola de ferro, mas tá ali o valor que dá, fazia. Tem uma sede construída do esporte, tá ali. A SMIC está ali numa feira de artesanato que cortava a praça ao meio. Então, iam embora, quem é que ia fazer a gestão daquilo? A SMAN. A SMIC fazia a sujeira, quem é que vai limpar? DMLU. Então tem um DMLU importante na praça. Estou dando alguns exemplos. O EPTC, que antes se chamava Secretaria Municipal de Esporte, tem um projeto deles permanente que chama Ruas de Lazer. Qual é a Rua de Lazer? O lado direito de cada José Bonifácio. Fecha, nos domingos, acontece o brique da redenção no canteiro, mas quem é que fecha, bota os cavaletes, tira os cavaletes, fiscaliza que não atropela, que não rouba, que não sei o que, não sei o que? A EPTC. Tem aniversário da creche, da escolinha do Carrossel, na Vieira de Castro, do lado do quartel. Aniversário, que a minha filha tem essa cara aqui, mas tem uma guriazinha de 9 anos. E aniversário, foi muito aniversário do Carrossel na Vieira. PTC, bababá, fecha a rua, coloca equipamentos imensos, inflados, escorregador, pula-pula, aula de ginástica, túnelzinho, assim, aqui no meio da rua. Quem é que faz isso? A IPTC. E o que é aquilo ali? Lazer no espaço público. Como é que se chama isso? Mobile Equipment. Equipamento móvel. Lá tem. Mas nós não temos mobile, nada. Tem que fechar aquela porcaria daquela rua. Tem que dar segurança. Quem é... A PDC deixa os cavaletes até às 10 da noite, não retira, fica todos os moradores reclamando. Eu sei que eu moro na José Bonifácio, do lado da Vivo aqui. E deixavam assim, terminava a feirinha, o brick, a feira ecológica de sábado e o brick de domingo, ia embora com aquele vendaval de primavera, tinha papel até de jornal grande, não é papelzinho, dentro da nossa garagem, que é subsolo do edifício. Então deixava aquele papel, chovia. Aquele todo papelão, entupia as bocas de lobo do coisa. O que tem que fazer? Fazer a limpeza domingo de noite. Sábado de domingo. Quem é que vai fazer isso? DMLU. Os caras reclamam, tem que pagar hora extra, os caras não querem, não sei o que, fora do coisa, não está previsto pagar. Bom, um rolo para conseguir que vá, uma coisa óbvia, tire o papel depois da feira. Então, falando desses 2 anos mais 5, eu propus e fiz dentro do planejamento da Secretaria, sistema de espaços abertos. O que é isso?
é potencializar os espaços abertos, praças, parques, largos, ruas, etc, e ver isso como um sistema que pode ser integrado e com isso é valorizado. Então, o 2 mais 2 vira 5. Se tu pega essas duas praças, mais SMIC, faz um asfaltinho, pinta uma cancha, um lugarzinho para parafusar um montante para uma rede de vôlei, mais qualquer brinquedo, basta um bebedouro, vira os bancos para a rua, no dia do recreio, isso ia fazer. Bom, criatividade não tem fim. E esse sistema de espaços abertos não é novidade. A gente desconhecia, mas o Olmsted, que fez o autor do Central Park de Nova York, no fim do século XIX, ele fez vários, o mais famoso ele fez um que é o para a cidade de Buffalo, ele fez um sistema, está publicado, tem essa publicação, essa integração dos sistemas. Ele fez para uma cidade de Boston, o Park System of Boston. Ele não só fez no projeto, como construiu o sistema, está até hoje lá. É uma sequência, parques lineares, conectam um parque com o outro, parte do Commons, que é as áreas públicas, junto à prefeitura e igreja principal de Boston, que eu não tive lá, mas conheço o projeto. Aliás, eu tenho um livrão só sobre esse projeto, o de Boston. E eu vou embora fazendo um grande parque que é o equivalente, para a importância de Boston, equivale ao Central Park de Nova York. Só para dizer para vocês, então, aí eu fiz essa proposta, fiz o cadastro digitalizado da SMAN, da SMIC, da SME e da EPTC. Tinha dentro do planejamento pessoal que trabalhava esqueci o nome dela agora, a tria agitadinha, responsável pela informatização do planejamento. Denise. A Denise, que era minha parceira aqui, Denise Betiol. E do meu lado aqui, que eu sou uma anta na computação, e tinha o Cláudio Golim da Costa, está lá ainda. Fera na digitação, arquiteto, já tinha trabalhado em agência de publicidade, todas as coisinhas bonitinhas que eu apresento, que eu fiz, nada fui eu que fiz foi ele, o Cláudio, que fez para mim. E aí, então, eu andava de secretaria em secretaria para convencer as pessoas a integrar o sistema, propus a metodologia para fazer tudo isso e propus na metodologia a adoção de cenários. Como é impossível fazer, por uma praça é difícil fazer coletivamente um projeto, eu imaginei que a gente podia fazer grandes propostas, submeter isso às comunidades, tem um parque em Milão, que eu tenho publicado, que os caras fizeram esse ping-pong. Os autores do projeto, que é a equipe, entra em contato com a comunidade, tira um resumo, tira uma proposta, lança, leva para a comunidade, recebe o retorno, refaz, redesenha, volta para a comunidade. Então esse ping-pong que eu acho que é a solução e é viável. Que hoje, esse sistema do ping-pong está dentro da metodologia da chamada APO, Avaliação Pós-Ocupação, que ela é muito simplificada, a avaliação. Eu conto por que eu digo isso, que eu digo isso e me garanto, porque é muito simplificado. Porque a avaliação envolve muitas variáveis, além do entrevistar a pessoa, o que prefere, não prefere, tabula todo aquele questionário, dá um tratamento estatístico e diz: as pessoas preferem isso, preferem aquilo, os velhinhos sentam aqui, tomam mate aqui, as velhinhas ficam estudando aqui, as crianças brincam aqui, faz aquele levantamento e não consegue, de uma forma orgânica, entrosada no nosso projeto, na nossa metodologia de arquiteto, tornar isso um projeto que compatibilize tudo aquilo. Para finalizar esse assunto, então, eu propus esse cenário, e esse cenário hipotético, já conhecido, esse negócio do Olmsted, eu fiz uma proposta, que sabe, vamos integrar, eu fiz assim, uma macro proposta, um cenário macro e um cenário micro. O macro é assim, quem sabe a gente integra os parques de Porto Alegre, nós não podemos fazer parques lineares, até a gente gostaria, mas vamos fazer pelo menos com uma ciclovia, pavimento
pavimentação melhorada, rebaixamento de meio fio, arborização. E aí tinha uma série de ideias, concursos de fachadas, concursos de jardins nesse percurso, premiação, equipamentos no meio, na vasta mão embaixo do viaduto seria a Feira do Livro, quando fazia a curva na João Teles teria uma feira ecológica no domingo, uma série de coisas assim. Em resumo, eu estava fazendo isso, um secretário na época de transporte, depois foi para o DAE, depois foi para Brasília, ele chegou para mim, abriu o elevador e disse, pô, Marins, que aquele teu caminho dos parques, quando é que vai sair? Ele que batizou, até hoje ele não sabe. E aquele caminho dos parques. Não, toca prioridade isso aí. Eu larguei todo o sistema, tudo, e me dediquei só pro caminho. Por isso que saiu o caminho. Porque eu larguei tudo e fiquei 2 anos de teimoso dentro do planejamento com todas as secretarias para conseguir fazer aquilo. Fiz o projeto, simulei uma licitação, fui atrás do patrocínio, que o Banrisul, que era controlado pelo partido, a direção da administração, o cara até hoje, depois o Vera, depois ficou prefeito, na minha frente deu uma puxada no cara do marketing do Banrisul, por não ter adotado o projeto. Não deu, fui lá no Santander, os caras abraçaram, fizemos com grana baratíssimo na ocasião, pro Santander. Aí o Cláudio Golim e eu, ele fizemos design de todo o mobiliário, sinalização, quilometragem. Fizemos uma inauguração bombástica, assim, um palco na Redenção, bem ali aqui na rótula aqui da reitoria. Show do Ney Lisboa, a Bike Sul, que era a inauguração da ciclovia, né? Ofereceu 5 bicicletas, a Ismã deu mais 2 aqui, teve sorteio de bicicleta. E veio uma turma caminhando do Parcão até aqui, que eu vim com essa turma, veio prefeito, secretário, uma multidão. Teve camiseta e boné, que eu tenho até hoje. Não estou mentindo, tem lá em casa. A camiseta escrita, caminho dos parques, tal, não sei o quê. E outra turma de bicicleta largou lá da usina e veio por todo esse caminho. E aí durou 2 anos. Aí trocou de administração, esgotou o prazo. A administração não fechou um contrato de manutenção e os caras queriam fazer a manutenção do caminho. De ver a coisa, né? E o troço foi... Aí até poucos anos agora aí, deu um respiro, achava que iam fazer de novo. E eu liguei para o Santander, perguntei se estavam interessados em São Paulo, já não tinha mais nada, eu liguei de casa, lá da minha cama, sabe, do dia que eu liguei para o cara. Aí foram estudar, não sei aonde, os caras liguei o Santander, que graças a Deus, tá ligando, que eu não queria... Não tinha como dizer que a gente não vai continuar, nem tinha mais o que continuar. Liguei para a ISMAN, para a PTC. Eles disseram, pode arrancar, porque não tem mais nada a ver com isso. Estavam fazendo o plano de diretor cicloviário. E os caras, mas podemos mesmo? Pode. Os caras foram lá arrancar, porque estava horrível, estava torto, aberto, estava uma área de decadência aquilo. Então é melhor tirar, ficar aquela imagem de decadência. Teve muita publicação da mídia, e estou no prazo, 10 minutos. E para isso, eu precisava mais 1 hora para contar o assunto que eu vou falar agora. Mas eu vou falar em 10... Hein? Aí, então é isso. E aí os micros, isso eu chamei de sistema de espaços abertos, e em cada bairro teria um microsistema desse para atender aquelas coisas, que o que eu mais gostei, cheguei a lançar o Itu Sabará, que está prontinho para fazer isso. Tem uma avenida ótima, arborizada, recreação, CTG, e tem tudo no Itu Sabará. Eu não posso deixar de falar que no mês de maio eu defendi aqui a minha dissertação, e nesses sistemas todos se destaca, por exemplo, os parques, e nesse sistema dos parques se destaca um que eu e Ivan Mizoguchi fizemos um projeto, que é o Parque Marinha do Brasil. E quando nós fizemos esse projeto do Marinha, a gente desconhecia algumas coisas super importantes que agora na minha pesquisa da dissertação aparece, que coincide aquilo que intuitivamente, na inspiração dos arquitetos, a gente propôs. O que é isso que eu quero repassar para vocês, é que no Marinha tem um eixo verde, que ele é uma alameda, que as árvores estão colocadas exatamente na mesma distanciamento, é uma alameda de mesma largura, e o espaçamento entre árvores é a mesma de tudo. Quer dizer, constitui uma alameda, uma avenida, um mall, qualquer nome que tenha, que é fruto de uma disposição de racionalizar aquele espaço. Ele é desenhado geometricamente com aquela intenção, as árvores são dispostas geometricamente na mesma posição,
tem uma tradição disso, tal, tal. E o resto do parque é uma maneira informal, lagos informais, vegetação informal, que é chamado jardim informal, jardim romântico. Em resumo, na época, eu disse para o Ivan, o eixo tem que ser com paisagismo francês, que coincide com o eixo barroco, e o paisagismo rodoviário francês. É uma barbada esse paisagismo rodoviário na França. O cara diz, onde é que é a avenida? Qual é a estrada? Tu vai lá, qual é a árvore? O cara, tanto, sai plantando a árvore dos dois lados iguais, quilômetros, dezenas de quilômetros. É um túnel verde toda a França. E o resto do parque é o paisagismo inglês, que foram os criadores desse jardim informal. Acontece que nós adotamos isso no parque, justificando isso, e não tínhamos uma visão histórica, global. Eu tinha morado 2 anos na Inglaterra. Fiz 2 anos em Edimburgo, planejamento urbano. Depois emendei 7 meses em Paris, fazendo só planejamento turístico, lazer e turismo. Então eu vim com essa carga. E me ocorreu de fazer um parque que tivesse essa antinomia, que é um nome chique, de palavras que estão em contraste, as antinomias. Até usei na minha dissertação, tinha maior sonho meu usar essa palavra. E eu não tinha tido oportunidade, porque eu tinha lido um livro que eu recomendo para vocês, As Antinomias de Gramsci. Gramsci é um marxista, e tem um livrinho do Perry Anderson, que é da New Left, a nova esquerda inglesa e tal, que é uma maravilha, que ele fala dessas palavras, os pares de palavras do Gramsci, de hegemonia, não sei o quê. Aí, no fim, eu consegui usar essas palavras, antinomias, olhando a evolução dos parques. A minha dissertação é assim, respeitando as vertentes de influência dos jardins, parques e jardins aqui no Brasil. Nós somos herdeiros de uma vertente francesa e de uma vertente inglesa. Deu no que Deus, que se chama eclético. O que é o eclético? Eu digo, lá no IAB, quando eu apresentei a dissertação, eu disse, vou repetir quem estava lá. Esse eclético é que nem assim, tu vai no médico, de bolotinha aqui, acidez aqui, dor aqui, não sei o quê, e o médico diz, olha, acho que isso é virose. Quando o cara não sabe o que é, diz que é virose. Aí o cara olha um parque, chega da Redenção, mas como isso aí é eclético? É eclético? Que é barroco? É jardim inglês aqui? O que é? Não, é eclético. É virose. Não sabe, tem que dar um nome. Então, mas na verdade não é virose. É recorrente. E aí, historicamente, eu vi quando terminou a fase do Jardim Barroco, quando digo barroco francês, é Vaux-le-Vicomte, que é onde surgiu tudo, que a maquete tem 40 hectares, mas foi de dimensão, mas é a maquete de Versalhes. A mesma equipe que fez Versalhes depois tinha feito esse castelo, que é mais uma área de história que a Lívia não vai deixar eu contar. E ali, quando isso entrou em decadência, a decadência veio o jardim informal, que teve origem, inspiração literária, pictórica, etc. E foi constituindo tudo isso, que quando a alta aristocracia inglesa juntou grana, acumulou capital na zona, na agricultura, eles começaram a viajar para a Europa e trouxeram quadros maravilhosos de Roma, que era a capital da Europa, e trouxeram um quadro, Claude Lorrain, que era francês, mas pintava os arredores de Roma, e o cara lá, eu achava que era um aristocrata que tinha dito. Agora que eu estudei, eu vi que não, foi o William Kent, um paisagista, um dos grandes paisagistas ingleses, que disse, se eles pintarem isso aí, por que a gente não pode construir isso aí? Então os caras construíram quadros, que é o paisagismo inglês. E então, esse casamento, depois da decadência, o informal começou a entrar combinando, houve uma transição na dissertação, eu cito os exemplos, acoplaram primeiro o informal no formal e foram indo lá. Então é recorrente essa convivência da racionalidade com a informalidade. O exemplo principal que gerou tudo é o Mall de Londres, onde o rei e a rainha desfilam entre a Trafalgar Square até o Buckingham Palace. É o Mall que a racionalidade é levada ao extremo.
E encostado aqui é a informalidade levada ao extremo, que é o St. James Park, que teve, na minha interpretação, estava o desenho original, tinha um canal reto, como se fosse a Redenção. E do lado, e esse canal foi transformado em lago informal, que é igual à Redenção. Esse conjunto, eu mostro numa perspectiva desenhada, aérea, assim, é igual aqui. Se aqui fosse a reitoria, e aqui fosse a João Pessoa, aqui está o Laguinho da Redenção, aqui está o eixo colégio, igual. Mas quando eu olhei aquilo, comecei a rir sozinho, parecia uma piada. Como o Gladoche, a turma que veio francês, quem sabe, né? Onde é que ele tirar aquelas ideias para fazer a Redenção? Então, eu só quero dizer o seguinte para vocês, que eu acho que para mim foi super importante, e é que a coexistência da racionalidade com essa informalidade é recorrente e é histórica e se complementam, sabe? Não é assim, o que é melhor fazer um parque todo racional, à la Mondrian, ou fazer um parque todo informal como o Burle Marx? Será que não é possível? A recorrência dessa coexistência é importante. Onde aparece um embrião disso, no Jardim Botânico do Rio, e por acaso vi uma perspectiva do Jardim Zoológico de São Paulo, que não existe mais, que é projeto do Burle Marx, que aparece isso, mas em Palmeiras. Não tem nada a ver com o nosso túnel verde, que quer gerar um espaço de uso, mas é um eixo de monumentalidade, de mostrar uma coisa grave. Eu vou deixar 3 minutos para vocês fazerem perguntas. Então a gente convida, muito obrigado mais uma vez, né? Eu gostaria muito que vocês lessem minha dissertação, até para mim ter um retorno. Ela está acessível já desde julho, está no meu nome, Rogério Malinsky, dissertação de mestrado, no LUME, que é o depositório digital da URGS. LUME, URGS, Rogério Malinsky, dissertação de mestrado. Eu estou falando sinceramente, eu gostaria muito que vocês lessem e a gente trocar umas figurinhas. Vou me exibir agora, já estou com 240, não sei quantas visualizações e downloads. E aconteceu um milagre, que teve 39 na Irlanda baixaram a minha dissertação. E o resto, depois de 5, 4 países, tem um irlandês que está de olho. Pessoal, então a gente convida todos para que a gente vai abrir para perguntas agora. Então todos os profissionais que nos deram uma aula hoje estão disponíveis para perguntas. Em primeiro lugar, parabéns para os palestrantes da manhã de hoje. Foi muito legal ouvir o trabalho de vocês, os desafios que vocês enfrentam na gestão e em pensar tudo isso que está por trás das nossas praças, dos nossos parques, né? A minha pergunta é com relação a essa relação com os empreendedores privados. Como é que se estabelece a negociação do conteúdo do que eles vão fazer? Vocês têm termos de referência meio prontos? Ou cabe algum espaço de diálogo com os empreendedores na definição do que eles vão fazer nessas medidas nas praças, né? Bom, a gente geralmente faz pergunta por blocos, tá? Então eu vou aproveitar e vou fazer a minha pergunta, que eu acho que tem relação com a da Annelise. Quando a gente vê, assim, principalmente as novas praças em Porto Alegre, a gente vê um mobiliário diferente do padrão da SMAN. A gente sabe que a SMAN tem um padrão. Tem algumas praças que a gente sabe que são contrapartidas de empreendimentos que elas seguem o padrão da SMAN. Mas tem outras que não seguem. Então, qual o critério para possibilitar que um empreendimento, um empreendedor ou, enfim, qualquer investidor que seja, possa personalizar, digamos assim, entre aspas, a praça onde vai atuar, ou a própria prefeitura, como é o caso ali da Praça do Aeromóvel, e qual é o critério que diz, não, você tem que fazer igual ao padrão? Bom, em relação aos projetos de praça, né, normalmente são projetos que tramitam nas comissões de parcelamento do solo.
Então existe o expediente único, né, do empreendimento, no caso se trata de uma edificação, ou pode ser um grande empreendimento, um shopping, pode ser, no caso, o exemplo do Pontal do Estaleiro, ou pode ser um loteamento, né, existe um processo filhote específico sobre a praça, né, sobre o projeto da área verde. Então o arquiteto contratado pelo empreendedor, no caso ele vai à SMAN, recebe uma série de diretrizes, né, sobre o conteúdo, quais os ambientes desejados no local, considerando já as demandas que existem, que foram identificadas para a área. No caso de áreas existentes, a SMAN já tem um banco de dados com demandas recebidas tanto pelo 156 da comunidade, como demandas muitas vezes da Câmara de Vereadores, que encaminham demandas, e demandas diversas da própria administração e demandas identificadas até nos diagnósticos, né, que é o caso da Mafalda Veríssimo. Então nós temos o diálogo com o arquiteto, normalmente nós exigimos que o comparecimento para tratar de projeto seja com o responsável técnico. Então a prefeitura, nós passamos, no caso da equipe de projetos e demais equipes, passam as especificações técnicas e o programa de necessidades é definido em conjunto, né? Sempre ocorre dessa forma, né? Até que se chega ao projeto em condições de aprovação, né? E algumas vezes, como é o caso de algumas praças que eu demonstrei, os projetos foram elaborados por nós mesmos, né? No caso a Praça Visconde de Toné, Praça Dari Figueiredo, são projetos que a SMAN entregou o pacote para o empreendedor para que ele execute o que a SMAN... Então, em todo ponto de vista de projeto, até de custos, e normalmente então são essas duas formas. Ou o empreendedor vai com o responsável técnico e recebe as diretrizes, que isso sempre ocorre no caso do parcelamento do solo de loteamento, né, de novas praças. E em caso das existentes, pode ser nós executarmos o projeto, né, que isso ocorre com muita frequência. E às vezes quando ocorrem algumas coisas diferentes, que aí já respondendo a tua pergunta, né, a Secretaria tem se mostrado cada vez mais aberta a receber ideias diferentes, né. Começou na praça ali onde era o antigo eucalipto, né, de uma forma ainda um pouco menos ousada, né, com uma ideia de um passeio que fizesse um percurso mostrando o que era o antigo estádio Eucaliptus, mas ainda assim com equipamentos padrão, recanto infantil, academia, bancos, até o caso, por exemplo, da Orla, da Praça Júlio Mesquita, né? Foi um projeto aí contratado pela administração anterior, que se tinha uma ideia de fazer um projeto diferenciado, né, com outros, sem utilizar o padrão SMAN. Claro, isso a gente sempre alertou, isso vai demandar a manutenção, uma manutenção diferenciada, né? No caso ali da Mafalda Veríssimo, o adotante, então os adotantes se propuseram a fazer um material, um mobiliário diferente, e nesse caso, sob o nosso ponto de vista de projeto, vamos dizer, bom, ok, nós achamos interessante ter mobiliário inovador, um paisagismo diferenciado, mas o adotante ele deve ser responsável pela manutenção e substituição de eventuais danos que tanto naturais causados pelo uso ou por vandalismo, né? Em caso de termos de adoção, aí tem que ser avaliado se mantém o mobiliário diferenciado ou não. Isso ainda está no início, né? Claro. E também, com relação ao mobiliário, é importante a gente destacar que existia a divisão de conservação e manutenção. Então, essa divisão ela tinha aquela tábua, aquele parafuso, aquela porca para poder fazer a manutenção daquele equipamento. Ela deixou de existir e ela já vinha, desde a gestão passada, operando com um registro de preço, onde o que interessa é tu especificar qual é o tipo de banco, equipamento que tu tem, né? Então, assim, isso também é uma mudança de paradigma assim, que a gente tem nos projetos dos espaços públicos. Agora vai haver outra alteração também, que é com relação aos brinquedos, né, de recreação infantil. Tem um PL para ser aprovado a nível federal no Senado, e isso vai mudar completamente a relação também dos brinquedos. Há mais de 40 anos se utiliza sempre o mesmo brinquedo padrão nas praças, né, justamente por nessa justificativa de ter uma manutenção adequada com aquilo que tu tem na oficina. À medida que a oficina deixa de existir, tu pode contratar empresas de acordo com uma especificação técnica para atender a manutenção do equipamento. Então, isso também é uma questão que vai modificar, porque o nosso equipamento é muito robusto, tem uma qualidade de uso, mas ele é fora das normas. Então, agora mesmo a gente teve experiência essa semana, a gente foi aprovar
na Caixa Federal uma emenda parlamentar de uma praça, e ele já está de olho no PL que vai ser aprovado e já nos solicitou a modificação do equipamento. Então também é uma mudança assim que às vezes a gente acaba sendo forçado a se reinventar, mas que vem a agregar e garantir um espaço melhor, né, que a gente espera. Que já existe. Em Londres, por exemplo, eu tenho publicado como livro, revista, assim, só sobre mobiliário e equipamento. É um catálogo por tipologia de equipamento, de mobiliário, e no fim tem a lista de fornecedores. Tá lá? Então não é a prefeitura que vai fazer cada praça, os arquitetinhos como nós naquela época queriam inventar um banco novo. Mas isso é uma coisa, é design industrial, tem problema de escala, de custos, e a outra coisa também que me esqueci. Eu sou Diego Lopes. Eu vou aproveitar, vou continuar a pergunta do Reinaldo, na verdade. Existe também uma questão que impede, me corrija se eu estiver errado, que impede instalação de equipamentos de pequenos tipos de comércio, tipo bancas de jornal, em praças. Não sei se até onde eu entendo, parece que tu não pode instalar na praça. Tu poderia instalar do outro lado da rua, mas não dentro da praça. E do ponto de vista de comparação, assim, de exemplos fora do... né? Normalmente esses equipamentos são os equipamentos que dão muita vitalidade aos espaços, né? Não seria uma coisa de ser revista ou repensada? Mais alguma pergunta? Na verdade, assim, ó, com relação ao equipamento em si, não há problema de instalação, ele vai ser submetido à análise, vai ser instalado. O problema é justamente no veículo de divulgação. Desde a nossa lei orgânica, ela deveria ser alterada, então, e as demais legislações também, para explorar, então, esse potencial de veículo de divulgação. Quando tu quer instalar uma banca de jornal na revista, eles têm aqueles front light que ficam explorando o veículo de divulgação, e isso, por legislação, então, da lei orgânica mesmo, hoje um adotante, ele só pode colocar uma placa de caráter institucional e não de venda de um produto, de um equipamento, de alguma coisa. Então, assim, é um momento que acho que tem que estar fomentando isso frente às dificuldades que a gente tem de fazer manutenção, com critérios, claro, que não vão agredir e tornar as praças e os parques uma poluição visual ou um veículo de divulgação, mas tem que ser regularizado, tem que ser avançado esse assunto, né, nesse aspecto. Não é a banca em si, mas é o veículo. Essa ocupação de comércio em praça, ela é a continuidade daquilo que eu falei, que a praça é vista como um espaço, um quintal, um espaço aberto, um espaço disponível, livre. E essa ocupação de espaço livre não tem limite. Se não há uma restrição, se não restringe a pequena banca, colocam o auditório Araújo Viana. O auditório Araújo Viana demoliram o auditório que era maravilhoso lá no centro para construir um palácio da burocracia legislativa lá. E aí vão dar um retorno para a cidade. Onde é que nós vamos botar? Qualquer coisa livre, aberto, é livre. Toca na redenção. Aí os arquitetos competentes assumiram aquilo até no extremo da ética, podendo se negar a fazer aquele projeto. Mas fizeram. E agora tem aquele elefante branco ali, já trocaram a cobertura mais de uma vez e tudo, e sem retorno nenhum para a cidade. Se aquilo ali fosse um auditório aberto, livre, como se fosse um anfiteatro ao ar livre, então tem a hora de música com o palco desmontável lá na frente do monumento, que eu estou quase 40 anos morando ali, e improvisando palcos, não sei o quê, e cobrando bilheteria aqui no Araújo Viana, que é uma área pública. Nunca deram retorno para a prefeitura. Deram retorno para a cidade, entre aspas, mas com um baita prejuízo para o parque. Ali, aliás, tradicionalmente era um lugar de instalação de circos de diversão, que era
uso provisório. Mas isso aí tem que ter limite, porque essa ocupação predatória e mercantilizada não tem limite. Era Corsã, igreja, auditório Oliviano, os caras vão em frente. Deixa eu te fazer uma pergunta que é nessa linha aí, tentando contribuir, que é uma dúvida que eu tenho, né? Tu falaste que o espaço aberto é o espaço vivo, é um espaço vivo, né? E a gente sabe o quanto é interessante a gente agregar vitalidade, então, a esse conceito mais daqui, de praça, e não aquele italiano e tal. Enfim, a gente tem que animar nossas praças. Eu já teve uma época que eu pensei muito sobre isso, quando me aprofundava um pouco na história da orla e tal. E eu te pergunto o seguinte, não daria para a gente, se é possível, se a gente consegue montar aí uma metodologia para isso, para a gente identificar em cada espaço aberto, né, dos diversos que tem na cidade, qual é o grau de vitalidade que aquele espaço precisa, ou pode ter, ou é adequado, enfim, para ele, e então identificar quais os elementos, quais os equipamentos de animação, de comércio, evidentemente, que a gente pode ou não botar ali, e depois, obviamente, estabelecer mecanismos aí de controle e de fiscalização para manter aquilo. Exemplo, porque, por exemplo, 2 exemplinhos, um bem pequeno e o outro maior. Um bem pequeno, o que é a carrocinha de pipoca no parque? É isso, né? Então eu preciso levar o que a criança quer consumir e tal, isso gera o algodão doce, o público está pedindo, né? É compatível com aquele tipo de uso. Então, fazendo analogia, se daria ou não para a gente calcular esse grau de animação e criar um programa, né, para fazer isso e depois controlar. Outro exemplo que eu trago nesse sentido é a orla de Rosário, cidade argentina, aqui perto, 300 quilômetros acima de Buenos Aires, que sofreu um processo com a mesma metodologia, a sua orla, inclusive, que é uma cidade muito parecida com Porto Alegre, fisicamente até, as feições dela, também uma orla toda logística, e lá, aplicando a escola de Barcelona, com a consultoria de Barcelona, eles reverteram essa situação, entregaram a orla em 10 anos. Né? E outros aspectos também, foi um projeto de cidade lá, e que lá saiu do papel de uma maneira razoavelmente adequada. Lá em Rosário, por exemplo, o programa Estratégia de Qualificação da Orla foi exatamente esse. Eu vou identificar em cada parcela dessa orla aqui, que lá é uma orla bem menor, são 17 quilômetros, diferente um pouco, ela tem uma barranca, a água fica lá embaixo, tal, enfim, mas a estratégia foi essa. Eu vou identificar em cada ponto dessa orla quais são os equipamentos de animação adequados para esse ponto, que relação eles têm com as centralidades que está no tecido imediato, e fizeram isso e está funcionando muito bem. São restaurantes, no caso, vários tipos de restaurante, outros equipamentinhos menores e tal. Então eu te pergunto, não dá para a gente agregar esse grau de avançar nesse grau de abordagem, metodologia, para não ter que proibir banca de revista em praça? Né? Porque senão a gente... Eu sinto, só para fechar, eu sinto assim, aproveitando para fazer marcar isso, né? Eu sinto que Porto Alegre trabalha muito mais com a restrição do que com a oportunidade, com o desconhecido. Não, a gente não conhece, vai custar caro. Eu estou vendo aqui, eu fiquei muito feliz com o que eu vi hoje, a gente avançou bastante pelo jeito. Mas na época que eu estava mais diretamente ligado a isso, a ideia era essa. Não, vai custar caro, não dá e tal, então restringe. Pô, isso tranca tudo, né? Então, por isso que eu faço essa pergunta para ti. Em vez de restringir banca, calcular, então, qual é o grau de vitalidade e que equipamentos podem gerar ele em cada praça. Marcelo, eu concordo plenamente contigo. Eu não sou purista, sabe? Artista plástico que só pinta pintura abstrata, que não hipótese pode aparecer alguma coisa de útil, funcional ou utilitária, entende? Mas eu acho que é possível fazer esse controle. Desde que a administração tenha ferramentas para fazer isso e que nossos administradores se comportem bem, né? Porque não tem esse negócio de se encontrar no restaurante Granfino para fechar um acordo da redenção e depois fazer uma máscara, vai ter agora, não é privatização, é só concessão, e está selado um baita de um acordo por baixo do pano ali que a gente não sabe. Se a coisa for aberta e fruto de uma avaliação pós-ocupação, por exemplo, com a participação dos moradores, etc. Eu conheço pipoqueiro aqui na Redenção, está há 30 anos, sabe? E a gerente geral da Quibom, ali, a gerente, entre aspas, que vende da banca principal da Quibom, bem na frente aqui do lago ali, o pai dela era pipoqueiro da Redenção, 40 anos. E as crianças querem pipoca, sabe lá, avaliação pós-ocupação, que não diz, mãe, eu quero pipoca, nem sabe o que é isso, sabe? Então tem que ter pipoca.
eu me criei na redação. Meu pai era médico da primeira turma de pronto-socorro, traumato. Eu me criei na redação, conheço a redação. Aliás, eu era o Piccoli, que foi administrador há muitos anos da redação. O Pico, quando tinha uma pergunta muito esquisita que fazia para ele, não sabia, ele mandava falar comigo. Uma vez umas biólogas da URGS vieram me perguntar onde é que as tartarugas saem para tomar sol. O pior é que eu sabia. Aí eu mostrei para ela e e prejudicado o acesso das tartarugas, fizeram uma mureta de seixo grande assim e elas não conseguiam sair. Então eu acho que ouvir a comunidade, ter uma administração sadia, correta, eu acho que é a principal coisa. E não o outro lado. Não, cada um faz o que quer, isso é restrição. Tem o equilíbrio. Aquele negócio que eu falei antes, a racionalidade e o outro lado do informal. E esse equilíbrio, que está na dissertação, recomendo que leiam, ela é recorrente em outras áreas de conhecimento. Quer dizer, é assim, na literatura, bota até a foto do livro, da Jane Austen, Amor e Sentimento. Razão e Sentimento. Tem um livro de geografia do nosso geógrafo principal brasileiro, Milton Santos, não sei o que da geografia, a emoção e razão. Tem uma propaganda da Manteiga Aviação, é a minha dissertação. Tem uns arremessos de um avião voando e na primeira planta tem como se fosse um cinturão dentro da cidade, depois tem uma cerquinha ali, depois tem uma vaquinha. Aí ele está vendo o diálogo estabelecido por aquele portãozinho, porque naquela cerquinha tem um portãozinho, as coisas são estanques. No caso da redenção, a racionalidade e a informalidade estão estanques com uma massa de vegetação no meio. Mas isso aí pode, no caso do Marinha, a água vem, ela é tangente ao eixo, depois se afasta, tem massas de vegetação, é praticamente o oposto. Então, essa antinomia, eu vou usar isso, razão e sensibilidade. Razão e sensibilidade, eu acho que é essa racionalidade. Até um livreiro me disse, o termo certo seria racionalidade e emocionalidade. Mas na verdade é isso. A razão, o sentimento, razão, emoção, formal e informal, é isso aí. E o equilíbrio disso que é aí e é tão importante isso que nosso psiquismo, eu cito na dissertação, está lá o superego, que é o id, que é os impulsos, as emoções, etc. E o ego saudável, o que é? É o ego que gerencia os impulsos instintivos, da sensibilidade, etc. E o outro dos limites. Qual é a base da educação? Afeto e limite. Noção de limite para criança. Desde criança. Que é difícil, né? Mas acho que nesse equilíbrio em tudo, e acho que a lei tem que ter gestão aberta, gestão dinâmica, tem que ter legislação, tem que ter retribuição do setor privado, porque eles botam página inteira, uma torre lá, difícil, de gosto duvidoso, assim, de frente para o parque, e vende um monte, porque o edifício é de frente para o parque e não dão um pila de retorno. Eles deviam adotar o parque, devia ser quantificado. Tem uma guria que ameaçou de fazer isso, porque ela fez aqui no mestrado, ela fez em torno dos outdoor iluminados, outdoor e digitais, né? O impacto disso, de benefício para o setor privado e nem o retorno para a cidade. Os parques deveriam receber um retorno, espaço público, até aquele determinado parque, que onde fosse feita a publicidade, devia ser cobrado. Porque se fosse ao contrário, se eu fosse o médico, pousasse na frente do edifício tal, de avental branco, olha, só o médico, estou nesse edifício aqui, os caras iam para cima de mim. Usar a fotografia sem o devido crédito, merece uma ação de direito autoral, etc, etc. A Inês, minha mulher, fotógrafa, a Petrobras, a refinaria aqui, usou uma fotografia dela que ela tinha feito de segurança do trabalho, passou a foto dela para uma empresa de segurança, eles botaram na capa da revista uma foto dela sem pedir licença. Ela entrou com uma ação, ganhou uma graninha. Bom, eu tenho que agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer a todos que ficaram
até aqui, nesse momento. Eu acho que a gente teve uma manhã maravilhosa. Eu tenho uma felicidade enorme de estar aqui com vocês, todos. O Marcos, que chegou a ser meu aluno, o Malinsky, meu professor, o Marcelo, com quem várias vezes fez palestras em disciplinas da gente, e esse menino que parece que está vindo para cá para estudar com a gente. Hoje é o penúltimo dia do curso, nós vamos ter o último no dia 15 de dezembro, estão todos convidados. É uma palestra com o professor Rualdo Menegá, acho que vai ser uma palestra muito linda, mas eu quero agradecer particularmente vocês terem estado aqui. Ao Malinsky eu não tenho palavras como agradecer. O fato de ter sido aluna dele é um prazer enorme. E cada vez que eu escuto o Malinsky falar, eu me sinto mais satisfeita de ter estado nessa escola aqui. Acho que a gente tem que agradecer ao URGS por ter permitido esse curso aqui dentro. Um curso de 1 ano, gratuito, onde a gente teve discussão de uma quantidade enorme de temáticas que certamente auxiliam todo mundo a pensar, nos auxiliam a refletir. Acho que hoje aqui a gente falou várias coisas, perguntas que foram feitas nos trazem várias questões para reflexão. Acho que foram feitas perguntas, o Malinsky respondeu uma coisa, eu gostaria de reforçar isso. As pessoas aqui nesse país, todas, principalmente as muito ricas, adoram passar férias e fim de semana em Punta del Este. A orla inteira de Punta del Este é livre, tem acesso livre para todo mundo. Não tem nenhum espaço privatizado na orla de Punta del Este. Zero privatização. E ninguém vai me dizer que as pessoas não adoram aqueles espaços. Não tem por que a gente privatizar uma orla. Por mais interessante que seja o equipamento, a gente impedir as pessoas de entrarem em algum lugar é um absurdo completo. Eu acho que a gente não pode, como planejador urbano, como paisagista, como urbanista, permitir esse tipo de privatização que inibe o acesso de alguém. Quando a gente tem uma carrocinha de cachorro-quente numa praça, aquilo ali não inibe absolutamente nada. Então eu acho que a nossa luta é pela não inibição ao acesso. E acho que isso deve ser um princípio do urbanismo. Então, como a gente trata de formação e de princípios, acho que o nosso pensamento devia estar abraçando essa ideia. Os espaços públicos, que são poucos na cidade, precisam ser mantidos públicos. Se a gente olha... É a acessibilidade universal, mesmo porque, acho que também foi uma fala do Malinsky, os nossos governantes precisam ter uma racionalidade ou uma emoção boa. Precisam se comportar. O problema é que não se comportam. Então, para a gente não colocar na mão deles o comportamento, eu acho que nós, como urbanistas, devemos ter como princípio isso. O acesso aos espaços públicos são públicos. Os guris mostraram aqui o mapa de Porto Alegre com as áreas verdes. Não sei se vocês prestaram bem atenção, são muito poucas. Muito poucas. Em relação à área da cidade, a quantidade de área verde que nós temos são mínimas. Ah, mas Porto Alegre tem um alto índice, mas olhem na planta da cidade, olhem no mapa. Não tem verde. E vocês veem a quantidade de criança morando em apartamento que não tem acesso à pracinha ao lado, que deve estar a 50 metros da sua casa, no máximo 100 metros. Os estudos de percepção mostram isso. Quantos metros consegue uma criança pequena caminhar para chegar numa praça? Ou uma mãe empurrar um carrinho? 100 metros é o máximo. Fica exausta. Nós sabemos isso. Não tem por que inventar. Então, a minha conversa hoje é um pouco para a gente já estar se dando tchau. No ano que vem, certamente, a gente vai ter algumas palestras isoladas com essas pessoas que tiveram aqui. Nós não vamos ter um curso nessa extensão no ano que vem. Quero agradecer a todos que vieram e que participaram, a URGS,
nós do LEURB agradecemos a presença de vocês todos. Eu, particularmente, quero agradecer a cada um dos membros do LEURB que participaram tão ativamente, que se esforçaram tanto para manter esse curso andando nos sábados de manhã, sem nunca faltar. Eu quero agradecer particularmente ao nosso filmador, o Gabriel Zarte, que tem tido todos os sábados essa atividade de estar ali. Eu quero agradecer muito a esse nosso falador aqui, que tem estado também todos os sábados chamando as perguntas, tem estado por trás organizando também, que é o Reinaldo Mello. Eu quero agradecer um monte também ao Daniel, que viaja toda noite, ele dá aula de noite e ele viaja toda noite para estar aqui sábado de manhã, que é o responsável pelo nosso apontador aqui, sempre cuidando disso, cuidando do som. Muito obrigada. Quero agradecer o Bruno, que é de Passo Fundo e que fica aqui o fim de semana para ajudar. Quero agradecer a Annelise, que doutoranda, fica aqui todos os sábados também com a gente, nos anima, nos ajuda, traz auxílios que não tem. A Patrícia, que eventualmente consegue estar aqui, e outros do LEURB que não estão aqui hoje por razões, mas que têm estado sempre aqui. Eu acho que na próxima reunião que nós vamos ter, que vai ser no dia 15 de dezembro, a gente vai ter uma palestra festiva. Não vou ter tempo e não vou usar o tempo de todo mundo para falar isso, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Eu me sinto até emocionada disso. Foi um trabalho gigantesco e eu quero agradecer muito a URGS e a vocês que estiveram aqui. E quero hoje particularmente agradecer a vocês todos, o Marcelo, que foi um rolo, que ficou de vir desde maio, e a gente está sempre alterando porque precisava compor toda a mesa de fala. E a todos vocês, muitíssimo obrigada. E até dia 15.